Trabalhadores de escape rum. Qual foi a coisa mais absurda que os jogadores fizeram? Não sou um trabalhador, mas quando fui, uma das minhas amigas estava convencida de que a pista estava na luminária a 3 metros do chão. Ela acabou pegando o cabide que também não fazia parte do jogo e o esmagando contra a luz. A pista não estava lá, tivemos vidro quebrado por todo o chão e fomos imediatamente convidados a sair. Muito obrigado, Janaína. Eu fiz uma sala de fuga com minha família e os trabalhadores têm que te dizer para não lamber a lâmpada. Isso porque algum cara pensou que se lambesse a lâmpada a resposta seria revelada na lâmpada. A única resposta que ele encontrou foi que as lâmpadas são quentes e podem queimá-lo. Meu pai é dono de uma sala de fuga em uma cidade na Noruega e a coisa mais estranha que alguém já fez foi provavelmente tentar socar a câmera. O cara tinha 1,50 de altura e não conseguiu alcançá-la. Depois de tentar 3 vezes ele desistiu. Um cara mijou na parede pensando que o gesso era neve. Eu não trabalho em uma, mas meu colega de trabalho foi a uma no ano passado e sua história foi hilária. Ele é um cara muito sério de Boston. Ele foi convencido a ir a um com sua esposa e alguns velhos amigos que vieram de férias. Ele disse que assim que eles entraram ele viu uma vassoura que parecia completamente fora do lugar. Então ele agarrou. Ele pensou que eles precisariam disso em algum momento. Eles conseguiram sair do primeiro quarto. Eles vão para o segundo quarto e ele ainda está com a vassoura. Ele jura que estava muito fora do lugar para não fazer parte do quebra-cabeça em algum momento. Eles passam pela segunda sala. Na terceira sala eles ficam presos. Eles estão lendo as pistas repetidamente e ele fica fixado na vassoura enquanto todos os outros estão vasculhando a sala. Ele está olhando para cima e para baixo, verificando a alça em busca de marcas e verificando as cerdas. O tempo está se esgotando e ele está discutindo com sua esposa neste momento que a vassoura tem a pista final. O tempo passa, eles saem e a tripulação está morrendo de rir dele. Alguém deixou a vassoura por engano. Ele carregou aquela maldita vassoura por 3 quartos. Ele deu uma boa risada sobre isso mais tarde, mas ele estava envergonhado na época. Foi uma grande história que ele contou na manhã seguinte no trabalho. Em uma sala de fuga perto de mim eles tinham um grupo de rapazes em uma despedida de solteiro. Esses caras ficaram muito bêbados e durante a sala de fuga pensaram que poderiam escapar pelos esgotos. Eles conseguiram arrancar a tampa do bueiro que foi parafusada no concreto. Esta tampa agora está permanentemente quebrada pois é muito caro para consertar. Um deles acreditava que a pista estava dentro deles. A verdadeira pista são as amizades que fazemos no caminho. Meu amigo trabalhava em uma sala de fuga e ele me disse que alguns caras tentaram fazer um buraco na parede para sair porque era uma sala com tema de Alcatraz. Eu tinha um grupo de caras bêbados entrando e eles repassaram suas dicas muito rapidamente. Eles pediram outra dica e nós dissemos pelos alto-falantes que eles estavam sem dicas. Um dos caras ameaçou começar a tirar a roupa até que demos outra dica. Edit. Para todos que perguntam, nem precisamos dar a ele a dica extra. Seus amigos o acalmaram e acabaram encontrando a próxima pista logo depois disso. Um grupo entrou. Notei que eles estavam bebendo um pouco, mas pareciam bem. Então eu os deixo entrar na sala e começo o relógio. Eles estavam apenas vagando por aí. Na marca de meia hora eles estavam deitados no chão e rolando. Eles não fizeram nenhum dano ao quarto. Não me lembro se eles resolveram um quebra-cabeça. Quando eu os deixei sair depois de 1 hora eles alegaram que era divertido, mas eles realmente não fizeram nada. Não tenho certeza se isso conta. Eu fiz uma sala de fuga com um grupo de amigos. No final a gente encontrou uma unidade flash que deveria estar conectada a um computador. Abrimos o documento e havia instruções para imprimir. Recebemos a impressão e a impressora nos deu um erro de falta de tinta. Nós assumimos que isso fazia parte do jogo e começamos a procurar um cartucho magenta. Em seguida um funcionário entrou na sala, substituiu o cartucho e nos disse para imprimir novamente. Certa vez um grupo estava tentando descobrir o código de um compartimento trancado. Então esse cara enorme no grupo decidiu que isso era uma perda de tempo e tentou arrancar a porta do compartimento com as próprias mãos. Ele quase teve sucesso, mas nós o paramos antes que ele pudesse causar mais danos à porta. Ele não entendia o que estava errado. Outra aconteceu onde um grupo foi algemado e não conseguiu encontrar a chave. O mestre do jogo estava tentando dar pistas para encontrar a chave, mas eles ainda não conseguiam encontrá-la. Então um membro do grupo achou que seria melhor usar a perna. Havia uma mesa na sala com alguns itens. Ele começou a derrubar todos os itens com um chute. Esse grupo não ganhou. Não sou um funcionário da sala de fuga, mas na segunda vez que fui a um, o proprietário me disse que uma vez um grupo decidiu quebrar todas as fechaduras porque encontrou o martelo no qual está escrita uma pista. Eles tiveram que substituir todas as fechaduras e agora é um martelo de brinquedo. Eu gostaria de dizer que essas pessoas eram idiotas, mas quando descobrimos a mesma ideia foi discutida em nosso grupo. Oh meu Deus, minha hora chegou. As pessoas fazem merda em salas de fuga constantemente, mas esse é o ponto principal e geralmente é uma boa diversão. A melhor parte do meu antigo emprego na sala de fuga era que ela ficava literalmente ao lado de um bordel. As pessoas frequentemente vinham à nossa porta sem perceber que estavam a uma porta de onde queriam estar e perguntavam:
E qual o valor? Eu na minha voz de atendimento ao cliente. Bem, depende de quantas pessoas você traz, são $40 cada se você for um grupo de 2, e desce para $32 cada se você for um grupo de 8. Normalmente recomendamos grupos de 4 a 6 pessoas, esse parece ser o ponto ideal. Seus olhares de horror me farão rir para sempre. Eu me sinto meio mal pela vez em que nosso grupo desparafusou metade das fotos na parede usando um clipe de papel, já que nenhum de nós teve o bom senso de pensar que talvez as fotos sendo aparafusadas fossem um sinal de que não deveríamos olhar para trás delas. Na Holanda existe uma sala de fuga da prisão onde todos são prisioneiros e você tem que escapar da prisão. Isso é feito em uma prisão antiga de verdade. São cerca de 300 participantes e 85 atores, principalmente guardas prisionais e alguns presos. Eles têm mais de 15 histórias que você pode seguir e há outros presos que irão liderar essas histórias e enviar-lhe uma missão. Voltando à pergunta, no início avisaram a todos que não é permitido o contato físico porque na primeira vez as pessoas realmente se ameaçavam para conseguir dinheiro e os guardas foram atacados. Além disso, eles tiveram que avisar as pessoas que você não deveria tentar escalar o muro da prisão de 50 pés de altura. Entusiasta da sala de fuga aqui, passamos muito mais tempo do que eu gostaria de admitir tentando descobrir o que diabos os números escritos em canetinhas na parte de baixo do tapete no meio da sala significavam. Acontece que eles eram um número de inventário do brechó em que o designer comprou a coisa e ninguém mais os havia notado antes. Ainda vencemos, mas isso desperdiçou muito do nosso tempo. Fui a uma onde havia 3 salas idênticas nas quais as equipes competiam ao mesmo tempo. Se você terminou, você tem que assistir e ouvir as outras equipes. Nossa equipe foi muito bem e pudemos assistir as outras 2 equipes tentando completá-lo. De qualquer forma, havia esse cadeado que era uma combinação de números e você o resolveu encontrando algumas partituras em um livro com 5 notas que correspondiam a números. A peça foi intitulada A Chave ou algo semelhante, então você sabia que precisava dela para a fechadura. Essa outra equipe, em vez de converter para números e colocar a combinação, cantaram esta melodia de 5 notas na fechadura. Quando não funcionou, eles tentaram de novo, depois de novo e então alguém tentou de novo. Isso continuou por 10 minutos e ficou cada vez mais alto. Eventualmente o mestre do jogo interveio e disse a eles que não ia funcionar. Aparentemente eles foram a única equipe a fazer isso. Quando saímos da sala de fuga, o operador da sala estava rindo, eu acho que em um ponto a fim de obter as chaves ou pistas. Meu marido, excessivamente entusiasmado, pegou meu sobrinho de 8 anos pelos tornozelos de cabeça para baixo e o estava empurrando em barris. Eu não tinha ideia de que ele tinha feito isso, mas o operador estava quase se mijando de rir. Não sou um trabalhador, mas estava com um grupo de pessoas e um deles ficou tão sobrecarregado que quase imediatamente após entrar, ele se virou e saiu novamente. Não sou um trabalhador, apenas fiz muitas salas de fuga e conversei com o pessoal. Essas são as pessoas mais idiotas que eu já ouvi. Um dos quartos é baseado em Jumanji e tem uma cachoeira com água de verdade. Pessoas suficientes tentaram beber a água que tiveram que dizer às pessoas que não bebessem em seu discurso de abertura. Uma das salas tem um monte de vitrines de museu com vidro cobrindo o topo com diferentes quebra-cabeças dentro. Um deles tem areia e pequenos buracos no topo. Alguém tentou virar a vitrine e tirar a areia para que pudessem ler a mensagem escondida. Quando o mestre do jogo disse para ela parar de fazer isso, ela parou momentaneamente e tentou novamente 2 minutos depois. O mestre do jogo disse a ela que se ela fizesse isso de novo ela seria expulsa e a mulher disse: "Estou apenas me certificando que você está prestando atenção." As pessoas constantemente tentam puxar as tábuas do piso ou derrubar o papel de parede na sala temática de terror, mesmo depois de serem informadas de que não há nada escondido lá e avisadas para não fazê-lo ou serão cobradas pelos danos. Eu vou pesar com minha anedota levemente divertida da sala de fuga, não tão absurdo, mas anticlimático. Este era na verdade um formato de invasão onde você deveria recuperar algum MacGuffin trancado. Estávamos muito perto e o próximo passo evidentemente era destrancar uma porta. Resolvemos o quebra-cabeça que achamos que nos permitiria fazer isso, mas quando tentamos a porta ela não abria. Então pelos 15 minutos restantes nós lutamos freneticamente procurando por mais pistas para descobrir como abrir essa maldita porta, mas falhamos. Quando perguntamos sobre isso depois, o cara ficou confuso porque o último quebra-cabeça que resolvemos era o que deveria ter aberto a porta. Depois de algumas idas e vindas, a porta tem uma maçaneta um pouco engraçada, não faz parte do quebra-cabeça de forma alguma, apenas uma porta que funciona diferente do que você está acostumado. Isso é tudo que estava entre nós e a doce vitória. Certa vez fiz uma sala de fuga com trabalho, um em Birmingham, quarto temático de Sherlock Holmes. Entro por último, localizo um boné chato na porta e como tenho uma necessidade inata de usar qualquer chapéu que encontre, enfio-o na cabeça. 25 minutos depois ainda não descobrimos a primeira pista que nos obriga a encontrar uma chave. Você saberá onde isso vai dar. Pedimos ajuda. O detetive gosta de seu chapéu. E eis que a primeira pista esteve na minha cabeça por quase metade do tempo previsto.
Como jogadores, entramos em uma sala de fuga com tema de pirata. Há um tesouro no chão, um canhão, um papagaio, mapas espalhados e um piano. Meu amigo é como: "Ó legal, eu posso tocar uma música de fundo." Ele continua a tocar o tema Piratas do Caribe e Clunk. A porta se abre e o jogo acaba. O objetivo era resolver quebra-cabeças para coletar peças para a partitura do tema. Os melhores 30 segundos e 20 euros já gastos. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.